Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo um dos vídeos mais importantes aqui no canal, que é a minha lista de fundos imobiliários da minha carteira, onde eu vou dissertando, conversando, batendo um papo sobre cada ativo, como é que está a perspectiva, o que eu acho, se está bom para comprar, se não. Não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, é apenas a maneira como eu invisto pessoalmente, mas já dá uma noção aí para aqueles que estão no começo dos investimentos, principalmente na casa de fundos imobiliários, está dando aí uma ouvida. De repente você vai ter uma luz assim no fim do túnel, vai abrir sua mente para o mundo dos investimentos e vai poder tomar a sua melhor decisão. Peço seu like, a sua inscrição e vamos que vamos. Então, para quem não está ambientado, novamente, né, já tem bastante tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, temos a nossa lista de fundos imobiliários. Isso é minha carteira pessoal, tá bom? Não é uma lista teórica, carteira recomendada, não. É minha pessoal. Eu tenho 27 fundos imobiliários com preço médio aqui nessa coluna. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, na segunda coluna, né? No caso, depois da lista de ativos. E dividend yield de 12 meses. Vale ressaltar que esse dividend yield é retroativo, ou seja, da data de hoje para trás. E não quer dizer que vai ser a mesma coisa para frente, né? E a rentabilidade desde 2021. Então eu tenho em torno de 2 anos e pouquinho de carteira, um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e meio, nessa carteira aqui aberta no canal, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui o PL, primeiro começando com recebíveis imobiliários, uma classe de ativos que performou bem quando a inflação estava muito alta e que vem sofrendo um pouco mais agora, quando já está arrefecendo a inflação, principalmente, e os juros tendendo e empinando para baixo. Então, tende a não ser um ativo que vá performar maravilhosamente bem em 2024, nem em 2025, mas é um ativo que vale a pena você ver, porque às vezes o mercado bate muito e você pode ter oportunidades. Nesse aqui eu tenho o PLCR11, um ativo bem bacana, com PVP ainda 10% de desconto, dando um bom dividend yield, e eu estou aí ganhando praticamente 30%. O HCTR11, essa aqui é a pimentinha, tem um PVP extremamente descontado, isso é relevante, mas tem muitas broncas aí na Quitari, que faz o dividend yield estar 15%, mas você não conta com isso, porque isso aí foi retroativo os meses passados, do ano passado, que ele começou pagando muito mais, e como a cota veio caindo, você vê que a cota está com 30 e poucos reais, e eu estou com um preço médio lá nas alturas, e não aporto mais, deixei em quarentena, porque eu estou aí com quase 38% de queda. Então, assim, é muito grande essa queda. Ele não está pagando um bom dividendo. Então, ficaria de fora se eu fosse você, mas eu não vendo agora, porque esse PVP aqui, ele me chama atenção. Por mais que não tenha sido nem um pouco bom, esse PVP aqui não me faz ter prazer de vender esse fundo, tendo o PVP extremamente descontado, e é um fundo de papel, que de repente os CRIs que estão inadimplentes, as empresas comecem a pagar, ele possa estar pagando um dividend yield maior, e aí consiga sim alcançar voos mais altos aí na sua cotação. Bom, pessoal, então vamos lá. O REC11 é um fundo da REC. Ele é um fundo que está descontado, tem um dividend yield médio ali, tá? Eu estou ganhando aí 10% em cima dele, mas é um fundo que tem de repente alguns outros melhores no momento, mas é um fundo que também não vai trazer transtorno, na minha opinião, se você manter em carteira. O Ouri é um fundo que eu estou bem de olho, é um fundo que tem papel, né? É a maior parte de papel, mas também tem um tijolo, um pouquinho de tijolo, e outros fundos imobiliários da Ouro Invest. Ele está com 0,78 de PVP e ele tem um bom dividend yield. Então, assim, o mercado talvez bata nele porque ele tem pouca liquidez. A gestora ficou um pouco queimada, mas ele é um fundo que está bacana na minha carteira, está no 0 a 0 aqui, mas eu creio que eu vou ganhar dinheiro facilmente com esse fundo. O RPR11 é o fundo high yield, né, que pagava muito dividendo, deu uma diminuída, né, nos dividendos, e agora você vê que ele está sofrendo um pouco. Ele nunca tinha acontecido isso, de ele pagar aí um dividendo e ficar com PVP 0,86, mesmo tendo um bom dividendo, que você vê aqui 16% de dividendo. Então ele está com um bom desconto. Eu creio que sim, se você encarteirar,
pode ser que você ganhe dinheiro sim. Eu estou ganhando 8% e creio que vou ganhar mais. O AFHI11 é um fundo que eu tenho aportado bastante, mesmo tendo PVP próximo a 1, mas ele é um fundo bem redondinho. A gestora ela deu uma reduzida aí nas suas taxas para poder beneficiar o cotista. O mercado gostou e aí está pagando um prêmiozinho de risco, mais 15% aí tranquilo. CPTS, um fundo bem tradicional, um fundo que ele era base 100, agora virou base 10, está negociando próximo ao seu valor patrimonial e eu estou ganhando bem tranquilo, não tem muita surpresa nesse fundo. O VGHF já é um pouco mais high yield, beirando aí próximo ao PVP, o VP, e ele está me dando aí uns 15%, então bem bacana. Então desses fundos aqui de recebíveis imobiliários, só o PLSR11 que eu gosto muito, e o Ouri e o RPR11, que eu acho que de repente pode ser uma oportunidade. Os outros é só manter em carteira administrando bem tranquilo. Agora, laje corporativa, nós temos o RECT11, ele tem uma alavancagem, mas por isso ele tem desconto, tem um bom dividendo yield, estou ganhando dinheiro com ele. No entanto, eu não tenho tanto apetite por causa dessa alavancagem dele. A gente não sabe como é que vai ser para o futuro. Então, esse fundo ele não performa bem pelo menos até 2025. Vai ficar nesse feijão com arroz aí e o mercado vai bater nele. Mas pode ser que lá para frente, 2025, ele conseguindo destravar valor e conseguindo vender algum ativo, ele possa sair dessa rascada aí e pagar melhores dividendos. O AEC 11 é um fundo aí que eu encarterei há pouco tempo. Ele está bem bacana, um bom dividend yield, está descontado. Eles são duas torres, só que tem problemas aí que em 2025 vai sair um inquilino, então o mercado já sabe nisso e já está batendo. Só que ele tem bons imóveis e de repente esse inquilino saindo, essa vacância aí vai ficar em torno de 70%, mas ele possa em 2025, já ele tem tempo, ele tem um ano aí pela frente, ele tem aí tempo de conseguir pelo menos metade, ocupar metade desse imóvel e aí conseguir trazer um bom dividend yield, que já está muito bom. Se você for pegar aí, já está mais de 1%. O RNGO11, um fundo passivo de laje corporativa, também duas torres, 0,54 de PVP, ou seja, todos esses PVP de laje corporativa, por isso que eu tenho aqui na minha carteira, eles estão bem agredidos pelo mercado. E isso pode gerar um alfa, uma oportunidade daqui a 2, 3 anos. Então a gente pensa lá na frente. Por mais que eu estou no 0 a 0 com eles, mas eu penso lá na frente. E aí vamos ver agora a parte de galpão logístico industrial que eu tenho. Aqui sempre tem uma pimenta, né? Eu sou um pouco mais arriscado ali. Temos o BLMG, estou tomando na cabeça 22% de queda. Mas por quê? Porque justamente ele tem uma alavancagem. A alavancagem dele é muito alta, o mercado ele bate. Então esse dividend yield tem diminuído, já está bem massacrado pelo mercado. Eu creio que de repente, se ele conseguir vencer essa questão da alavancagem, ele possa subir no longuíssimo prazo. O PATL11, bem bacana, é um fundo redondinho, tem algumas questões aí de concentração de inquilino, mas ele está pagando aí 10%, estou com 10% de ganho. GGRC11, que antigamente tinha umas broncas, mas agora está uma gestora, está bem redonda, multi-ativos, multi-inquilinos, multilocatários, então bem bacana, pouca concentração, 24% eu acho que ainda vou ganhar mais nele. Vamos passar agora para um outro tipo de fundo que o mercado batia muito, mas um dos melhores da minha carteira é o RBVA11, batia por causa da gestora. A gestora tem se mostrado bem eficiente, pelo menos nesse fundo, o mercado aceitando pagar 3% de ágio, eu acho que está longe do alvo ainda. Eu estou levando 34% de lucro e eu estou longe de vender. Já agora, híbrido e incorporação são fundos aqui que eu coloquei nessa faixa, que seria fundos mais diferentões, né? Tem papel, tijolo, um pouco de multipropriedade. No caso do Tord 11, da mesma gestora da Hectare, do HCTR11, uma bronca. Olha só esse PVP, só não vendo por causa disso. Extremamente descontado, zero também de dividendo. E claro, o mercado não é bobo, toma na cabeça 63% de queda. Então nesse aqui eu estou em quarentena também. O meu preço médio lá nas alturas, ele está beirando R$2, eu não aporto
nem tão cedo, enquanto ele não dá dividendo na sua venda de multipropriedade. Eu não, ele é de desenvolvimento, então é alto risco. Sugiro, se você não souber no que está metendo, ficar bem fora desse fundo. Eu me arrependi de ter colocado ele carteirado lá atrás e aportado bastante, né? Mas eu já não aporto mais. O HSAF11 tem ainda um descontinho bem bacana esse fundo. Ele tem outros fundos imobiliários, 23%. SEQR11 é um fundo também apimentado. Tem alguns imóveis, tem 5 imóveis, maioria no Rio de Janeiro, se não Rio de Janeiro e São Paulo. Tem aqui um bom desconto, mas ele tem alguma coisa a ver com a Sequoia, que está passando na Bolsa de Valores, na B3 está passando por um momento difícil. Mas eu estou ganhando aqui com ele. Ele tem um bom dividend yield e pode ser que ele consiga ainda vencer. Vai ter uma vacância agora projetada agora em março, que vai morder aí cerca de 30% do seu, não, 20% do seu dividendo. Então a gente já sabe que vai cair, mesmo caindo, ainda está gerando próximo de 1%. MGHT11, que é o Mogno, que era de hotéis, né? Que é de hotéis, mas também tem CRIs da Celina, né? É uma rede de hotéis, tem aí 50% de desconto, está pagando um bom dividendo. Ele auferiu, o mercado está batendo nele porque ele auferiu, eu estou com queda aqui de quase 10%, porque ele auferiu desconto por 6 meses, se eu não me engano, em um dos ativos. Esse desconto chega a 30%, 20% a 30%. Só que ele vai agora, já avisou que em março ele vai retomar a cobrança, então o dividendo vai subir, gerando próximo aí mais de 1%, se mantiver esse preço. Então o mercado, quando geralmente o fundo está pagando muito mais do que 1%, o mercado dá uma subida na cotação para não ficar muito fora da realidade. E aí a gente consegue capturar um alfa. O VCRR11 é um fundo de residencial, é um fundo que tem ali vários imóveis e ele tem um RMG, ou seja, um valor tabelado de receita que vai acabar agora em março. Então o mercado já bateu bastante, está com 50%, só que o custo de reposição desses imóveis ele está nas alturas, então o mercado está pagando muito pouco, mesmo que se ele não locar inicialmente, ele vai ter os seus hotéis que estão performando, também tem hotéis, né? E a parte residencial vai ser vendida, não tem como não vender. Então a gente crê que a longo prazo pode ser uma boa. Já estou com quase 10% aqui de lucro. SARI11 é um fundo que ele se arrebentou do Santander porque ele se alavancou. Nessa alavancagem o mercado bateu bastante, está 50%. Mas mesmo assim eu estou levando aí 14,66, está com bom dividendo de yield, né? Porque a cotação caiu, não porque o dividendo está bom. O dividendo tem caído, mas a cotação caiu mais do que o dividendo. Então a gente pode ter uma surpresa positiva. E aqui também esse fundo de shopping foi um dos mais novos que eu também adquiri. FVPQ11, esse fundo ele é Via Parque, lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Meu custo médio está bacana, tem quase 50% de desconto. Por quê? Porque ele é monoativo, mas ele tem vários inquilinos por ser shopping, claro, né? Então nós temos aqui um bom dividend yield e eu estou ganhando 4%. Esse aqui eu carrego, vale muito a pena. Nesse shopping nós temos aqui vários empreendimentos sendo colocados. Ele faz muitos shows, tem muitos parques temáticos ali também. Tem uma entrada de fluxo de pessoas bacana. Então creio que também vai estar sendo criado algumas torres de residencial que vai ter ligação com o shopping, que pode também movimentar um pouco mais. FAED11, o fundo educacional, estou bem concentrado nele. Por quê? Porque tem um desconto no valor patrimonial, tem um bom dividendo, pelo menos até 2030, com 3 propriedades de São Paulo, Valinhos, Leme e uma outra, que gera uma boa receita, e o mercado talvez não entendeu porque ele tem uma pouca liquidez, não é muito conhecido. Estou ganhando aí 23%. Eu creio que ele vai subir bacana, porque até 2030 não tem porquê a Cogna, né, que no caso a Anhanguera, o grupo Anhanguera, também controla a Cogna, controla esse tipo de empreendimento, não tem porquê eles não renovar o aluguel. Por quê? Porque senão eles não vão conseguir perder todos os seus clientes, as suas receitas nesse empreendimento. E temos um fundo aí que bem a bronca aí, BTRA, que está bem descontado.
tem um bom dividend yield, mas ele tem vários bolos com a justiça e o mercado ele não gosta disso, então ele não perdoa, já está baixando muito. Mas assim, não vale a pena vender, porque nesse desconto aqui, os valores da terra, as terras têm valor. Na verdade, foi que aqui o BTG Pactual fez esse fundo sem tanta, na minha opinião, expertise na parte de agronegócio e contratou mal comprou as terras com maus inquilinos, né? E aí começou a sofrer. Nós temos aqui os FOFs, o ALZM11, o fundo redondinho, bem bacana, sem problema nenhum. Por isso que está aí, mas também não vejo nenhuma oportunidade, porque já está o FOF ele é muito sensível ao VP. Então, se ele está no VP, está no preço justo. E o MORE 11, que apesar de ele estar bem amassado, bem descontado, ele não pagou dividendo aí nesse último para cá de ajuste. E aí o mercado bateu, não tem como. Ele também vai migrar para um outro fundo. Mesmo assim, eu estou com bastante lucro nele, porque eu comprei bem baixo aqui o valor patrimonial. O valor que eu comprei aqui, preço médio, R$ 64, R$ 65, muito bacana. E o UFF11, que ele pagava 70 centavos e agora pagou 60, o mercado deu uma batida. E aí está beirando 0,89, também está bacana. Eu creio que o FF11 é uma oportunidade, mesmo tendo aí 22%. De repente, se ele cair mais, eu vou estar encarteirando, porque eu creio que o carrego vale muito a pena. Pagando 60 centavos, ele paga tranquilo pelo relatório gerencial, e mesmo assim, o preço próximo aí a 0,9%, 1%, vale a pena porque o VP está descontado. Então, a gente tem aqui a minha carteira performando nesse período todo a bagatela de 16%. Eu acho que é pouco, porque a renda fixa rendeu bem mais nesse período. No entanto, a gente tem que entender que os fundos imobiliários eles são sensíveis à Selic. A Selic estava nas alturas, então o capital migrava para a renda fixa. Agora, o capital vai migrar para a renda variável e a gente crê que isso aqui facilmente pode passar dos 20% a 30% até 2030, 2025. Então aqui na minha carteira deve estar rendendo aí em torno de 30% até aí o início de 2025. Então tá tranquilo, esse carrego vale a pena, vai dar aí em torno de 8 a 9%, 10% ao ano. E eu creio que depois, quando bombar mesmo com a Selic que estiver lá embaixo, pelo menos ali monodígito, aí sim a gente vai conseguir ter voos maiores, né? Então a gente também vai crescendo, vai ganhando experiência e vai performando melhor. E aqui as minhas vendas que eu fiz ao ferir lucro, botei lucro no bolso, FIX 11, preço de compra 50, preço de venda 65, rentabilidade contando com dividendo 38%. Então, aqueles que acham que não dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário, dá sim. É só você ter paciência, não vender no prejuízo, a não ser se for uma bronca que você comprou, você crê que não tem como mais recuperar. Aqui é AGR11, a gente tem fundo agro, mas ele tem bastante concentração com a BR Foods, vai acabar em 2025, se não me engano. Então eu já tirei o pé e aí ganhei 21%. Edgar, que é monoativo no Rio de Janeiro, uma pimentinha aí que eu ganhei quase 30%. E o Risa Terrar, o mercado, ele não que esse fundo aqui é um dos melhores de agronegócio que nós temos na bolsa. Ele é muito bom. Estou de olho para comprar novamente, só que o mercado ele exagerou. Só porque ele estava pagando um pouco mais de dividendo, o mercado exagerou. Agora já está beirando 102, 103, se não me engano. E aqui eu já meti 28% no bolso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Dá para você trabalhar aqui com... A gente tem a média aqui de 30% praticamente de rentabilidade que eu tive nessas operações. Operações que duram em torno de 6 meses, 8 meses. Eu sou bem tranquilo, não fico girando muito patrimônio. A gente vê que também, quando tem que vender na baixa, vender com prejuízo, eu vendo, não tem problema nenhum e falo aqui no canal. Mas por enquanto não vejo nenhum para vender no prejuízo, não acho que vale a pena. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dá o seu like, espero que tenham iluminado aí a mente e que você possa também estar desses aqui, qual que vocês gostam, qual que vocês detestam e acho que eu deveria vender mesmo no preço de face atual. Comenta aqui. E é isso aí, pessoal. Bom investimento a todos. Até a próxima.